Você pode ver, é interessante aqui, ó, na escala verde aqui, ó. Então, compressão, explosão e aqui escape. Então, vocês entenderam, né? A gente tava usando esse carinha aqui, né? O transdutor de pressão no cilindro. Dá para tirar conclusões incríveis. A gente vai entender agora. Vamos entender como que funciona. O que esse cara aqui vai conseguir coletar lá no analisar? cilindro, né, O que Jordão? isso vai me ajudar? Exatamente. Bom, então agora eu já tô com o transdutor ligado. Selecionei aqui para ele medir de menos 1,53 a 13,8 bar. Você pode ver, é interessante aqui, ó, na escala verde aqui, ó, ele tá indo de menos 1,53, aqui está o zero, né? Indo até 13,8. Então é bacana desse instrumento que a gente está usando aqui para coletar os gráficos e colocar na enciclopédia Doutorier, porque ele me dá o valor de pressão. E o valor de pressão é um parâmetro interessante também, além só do formato do sinal. O valor da pressão é muito interessante, tanto no teste de pressão do cilindro, como no teste de contrapressão da fumaça, pressão do cárter, é muito interessante. Então esse instrumento e esse transdutor aqui me dá esse parâmetro. É claro que se o seu instrumento não tem o parâmetro de pressão, você também pode, né, criar uma tabela, né, para você poder comparar, né, porque todo transdutor vai ter uma relação tensão-pressão. Então é importante saber a pressão. Então eu estou aqui, né, de menos 1,53 a 13,8. Beleza. Eu vou aqui, eu estou com outros canais ligados aqui, só para não confundir, eu vou eliminar esses canais, tá? Aqui o B, vou eliminar o D também, tá? Então agora eu estou só com o sinal do transdutor de pressão e vou dar partida no motor. Olha só, observa que eu dei partida e já começa a aparecer aqui o gráfico de variação de pressão dentro do cilindro. Só que tem um problema aqui, né? O meu sinal está oscilando porque eu não efetuei o trigger dele. C. E vou estabelecer um trigger aqui, eu vou puxar ele aqui para o cantinho aqui, ó, só para ficar legal para a gente visualizar. Então beleza, agora eu já estou com o meu gráfico paradinho aqui na tela, mostrando a variação de pressão dentro do cilindro. Agora vamos tentar entender o que acontece nessa pressão aqui dentro do cilindro. Então a primeira coisa que eu vou fazer é marcar este ponto aqui, este pico dessa curva, para eu começar a explicar. Então eu vou pegar esse cursor aqui, ó. Eu vou pegar esse cursor e vou trazer ele bem aqui nesse pico. Olha só, vou dar um zoom aqui, ó, só para deixar bem certinho no pico, né? Deixei aqui no pico, tá? Voltei ali, agora eu vou botar outro cursor no outro pico aqui aproximadamente, né? Tá? Beleza, então observa que o osciloscópio que está apontando que aqui é o zero, ou seja, aqui o meu virabrequim é o meu ponto de referência que o virabrequim começou a girar, e aqui é o meu 720 graus, ou seja, daqui até aqui o virabrequim
deu 2 voltas. Então eu tenho 2 voltas do virabrequim, que faz sentido, né? Porque aqui é o pico de pressão no cilindro, ou seja, é o final da fase de compressão. Para que ocorra outra fase de compressão, o virabrequim tem que girar 2 vezes, eu tenho que ter 2 voltas de virabrequim. Então é por isso que eu estou marcando aqui do 0 aos 720. Se eu quiser melhorar isso, eu também tenho a possibilidade de verificar qual é o tempo que está demorando para esse meu virabrequim dar 2 voltas, né? Só melhorando aqui, tá? Para esse meu virabrequim dar 2 voltas. Deixa eu só ajeitar aqui. Mais ou menos, né? Porque é dinâmico ali, né? Então olha aqui, configurei aqui e tal, beleza. Então, ó, aqui nesse momento, para girar 720 graus, ou seja, para o virabrequim dar 2 voltas, ele está demorando 132,7 milissegundos. Se eu fizer uma continha, pessoal, eu consigo até estimar, um primeiro dado interessante aí, ó, eu consigo até estimar e identificar qual é a rotação do motor. Quer ver? Vamos fazer a conta, ó. 132,7 milissegundos são 2 voltas do virabrequim. Então, 132,7 são 2 voltas. Então, uma volta, dividindo isso por 2, uma volta são 66,35 milissegundos. Então, 66,35 milissegundos é o tempo que o virabrequim demora para dar uma volta. Se eu transformar esses 66,35 milissegundos em segundos, eu tenho 0,06635 segundos. Então, esse 0,06635 segundos é o tempo, fazendo aqui uma regrinha de 3, né? É o tempo que o virabrequim demora para dar uma volta. Então, em 60 segundos, quantas voltas o virabrequim vai dar? Fazendo essa regrinha de 3 aqui, eu vou descobrir quantas voltas ele dá em 60 segundos, ou seja, eu vou descobrir a rotação do motor. Quer ver? Fazendo a continha aqui, ó, eu vou descobrir, então eu tenho que fazer 60 dividido por 0,6635. Então, fazendo uma regrinha de 3 ali, eu descubro a rotação do motor, que naquele momento ali, tá vendo? Ela é mais ou menos 904 RPM. Então, é um dado que eu consigo tirar aqui, né? Que é a rotação do motor. Beleza. Outros detalhes, fazendo essa mesma análise, fazendo regra de 3, essa relação entre ângulo do virabrequim e tempo que demorou para girar, eu consigo descobrir, por exemplo, quanto tempo o virabrequim demora para girar 10 graus, por exemplo. Se ele demora 132,7 milissegundos para girar 720 graus, para girar 10 graus ele demora X, então eu faço a continha e também descubro, então eu consigo descobrir todos os parâmetros para eu poder mapear a velocidade do virabrequim em milissegundos, né? Ou a rotação em milissegundos ou em graus, beleza, pessoal? Então, porque isso pode ser útil daqui a pouco, tá? Então, beleza. Eu vou congelar esse gráfico aqui agora e vou desligar o motor. Desliguei o motor e agora nós vamos partir para algumas análises interessantes aqui. Bom, então agora vou ajustar aqui, né? Ajustar certinho aqui. Só um minuto, olha só. Vou ajustar aqui no pico. Ajustar no outro pico aqui. Certo?
E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse intervalo aqui, esse período, em 4 divisões iguais, né? Então eu efetuei a divisão aqui, ó, efetuei a divisão, eu tinha inicialmente o 0 e o 720, agora eu tenho o 0, 180, 360, 540 e 720. Por que eu fiz a divisão aqui? Bom, esse ponto de máximo aqui, de pressão máxima aqui, que aqui a pressão, esse gráfico verde, é o que o meu transdutor está medindo. Então esse ponto de máximo de pressão aqui é o final da fase de compressão. Então o pistão vem subindo na fase de compressão até que ele chega aqui no PMS, no ponto morto superior, com as 2 válvulas desse cilindro aqui fechadas. Então o 0 grau aqui é marcado pelo PMS do cilindro. Aqui nos 720 graus aconteceu a mesma coisa de novo, foi quando ocorreu novamente a fase de compressão e ocorreu de novo o PMS. Aqui eu tenho as minhas 2 voltas do virabrequim. Só que por que eu dividi em 4 intervalos iguais? Que mesmo você não tendo no teu osciloscópio essa divisão em graus aqui, você pode ver qual é o período daqui até aqui e, por exemplo, vamos supor que deu, sei lá, 140 milissegundos. Você dividiria em 4 de 35 milissegundos e tranquilo, poderia fazer uma análise similar aqui. Beleza. Então o primeiro ponto aqui, depois do 0 grau, é o 180 graus, tá? Então esse aqui, o pistão estava no ponto morto superior e o que ocorreu? Ocorreu a fase de explosão, o pistão foi descendo, descendo, descendo e chegou aqui no PMI. Então aqui eu tive um aumento de pressão na fase de compressão e o pistão chegou no PMS, e aqui eu tive a explosão, diminuiu, diminuiu, expandiu, expandiu, expandiu e chegou aqui no PMI. Depois o que aconteceu? Depois o pistão continuou subindo e daqui até aqui ocorreu a fase de escape. Então compressão, explosão e aqui escape. Aqui o pistão foi subindo, subindo, chegou de novo aqui no PMS. Depois, daqui até aqui, começou a fase de admissão. Então o pistão saiu do PMS e foi de novo ao PMI e depois começa a se repetir aqui a fase de compressão novamente. Então eu tenho aqui compressão, explosão, escape, admissão, compressão de novo. Eu tenho aqui ao 0 grau, PMS, ao 360 graus PMS e aos 720 graus PMS. Eu tenho aqui aos 180 graus PMI e ao 540 graus PMI. Beleza, então essa é a primeira divisão onde eu consigo identificar as fases do motor ali, certo? Então vocês entenderam, né? A gente estava usando esse carinha aqui, né? O transdutor de pressão no cilindro, e a gente começou ali a analisar o que acontece em todas as fases, admissão, compressão, expansão e escape ali, e dá para tirar conclusões incríveis. Eu estava mostrando ali no vídeo uma tela de osciloscópio, que era o do pico, mas o pico ele já converte em pressão, em bar. Então o pico ele mostra tempo por pressão. Mas a maioria dos osciloscópios, se você tiver um Rantequim, por exemplo, vai pegar em voltagem. Ele vai pegar tempo por volt. Aí a pergunta, como é que eu sei que eu transformo volts em unidade de bar? No seu transdutor você tem uma regrinha? Tem. Aqui no próprio transdutor nosso tem as informações. Ah, tá escrito aí? Legal. Ô, louco, mano. Isso aqui vai ficar então tem aqui, ó, tempo de resposta dele. Tá, então tem as informações. Beleza. Então, Walter, o fator de conversão aqui é 340. Então, se o cara ali pegar ali... Por exemplo, eu tô lá medindo 2,5 volts, 2.500 milivolts. Deu 2.500 milivolts. Divide pelo fator de conversão 340. Então, o resultado vai ser em bar. Faz aí 2.500 milivolts dividido por 340. Faz aí, vê quanto que dá. Aí ele transforma em bar. Esse fator de conversão
é do teu É do equipamento. nosso transdutor. Exatamente. Se o cara pegar qualquer outro tipo de transdutor e usar o fator de conversão 340, Vai não dar errado, vai Então, dar esse aqui errado. para É o que nosso esse aí, transdutor. for marca barbante, vai dar Ah, errado. o MPX mesmo é o fator de conversão dele é 6,4. Ah, 6, O totalmente MPX diferente. é o padrão, é Aham. um sensor de Arduino, projeto de Arduino, mas Aham. serve também ali para Serve, usar, mas mas corta. Não, corta, é. porque a pressão máxima dele é 7 bar. Então, Assim? se você pegar um motor taxado, a marcha lenta dele ali, a pressão vai ser superior a 7 bar, vai cortar. Mostra ali Assim? quanto que deu ali. Então, a pressão aqui, olha lá, deu 2.500. 2.500 O pico do dividido PMS. por Dividido 340. 340, 7,3 bar.